Tá gravando já? Já. Não, esse é o primeiro corte. É o primeiro corte. A primeira suspirada. Tô me familiarizando com esse Puxa o pagode. Desculpa. Eu ia começar aqui, eu ia falar. Lá. Tem o ukulele ali, ó. Só fala, traz o banjo lá, o carro. Deixa eu trocar a cadeira que eu vou sentar aqui agora. Aqui é das lives do Já tá gravando. Nunes, né? Tem de tudo. Só E é vai, assim que a gente começa Só vai. o nosso podcast, o nosso episódio de hoje. Quarto. Palhaçada. Palha. De Assada. novo. Parabéns. A gente não começou assim, tava mó legal. Não, mas pegou. Eu só tô fazendo só pra... Agora vai ficar tudo certo. Só pra cortar o clima mesmo. Agora puxou, Se cara. você quiser, a gente Olá, pode. tudo bem? Agora ok? Tá ok, tá tudo ok. Então tá bom. Depois que o Isaías resolveu trabalhar, né? A gente vai pra cima. Fala, gente! Sejam bem-vindos a mais um episódio super especial da nossa série Pensamento de Longo Prazo. E hoje a gente vai falar sobre espiritualidade com um cara sensacional. Óbvio, você já viu aí na descrição. Provavelmente você também caiu aqui porque ele anunciou em algum lugar. Mas eu quero que você prepare seu coração, pega papel, pega caneta, que você vai aprender muito com o episódio de hoje. A gente vai falar sobre coisas que constroem o nosso futuro, coisas que vão fazer a gente pensar, refletir, pensar literalmente não só em nós, mas nos filhos dos nossos filhos, com as atitudes que nós tomamos hoje. Quero agradecer a vocês que acompanharam o episódio com o Wanderson. Várias pessoas comentaram, pô, foi um episódio muito bom, me ajudou bastante a refletir. A gente fica super feliz por isso, mas agora a gente vai falar sobre um outro assunto super ultra mega importante, que é a espiritualidade. Obviamente que em algum momento ou outro a gente vai entrar em algum contexto de religião. Não importa se você é ateu, se você é de alguma outra religião, não perca esse episódio, você vai aprender muito, fica aqui com a gente. É ou não é, seu Isaías do Vale? É isso aí, você já encerrou o podcast só nessa abertura aí. É isso, gente, valeu, obrigado, Deus abençoe vocês e até a próxima. Apresenta o mano, vai. Gente, quero apresentar a vocês o meu amigo Erix Abílio, que tá dando a honra numa semana super apertada pra ele de vir aqui, conseguir ajudar a gente a desenvolver sobre esse assunto. Erix, obrigado, cara. Muito feliz. Bem-vindo, Obrigado, gente, hein? pelo convite. E adorei a introdução também. Curtiu? A responsabilidade tá lá em cima agora. Pois é. Parece que ele tá lendo ali, mas ele não tá lendo nada, né? O pessoal Não, deve verdade. achar que você tá lendo ali, mas você não tá lendo nada. Tem é uma tudo- IA ali do lado, brincadeira. É isso tudo natural, é né? o puro suco da introdução mesmo. Boa. Talento. Eu acho que é esse microfone que, né, Isaías? Te inspirou, né? Exato. Mas na verdade eu tô animado porque a nossa estagiária voltou. Tá fazendo o making off ali, ó. Tá fazendo make-off. Isamara, estagiária, tá de volta, saiu do período isso aí. sabático. Seja bem-vinda. Vocês me deram passagem pra Maldivas, né? Então. Não foi pela 1, 2, 3... Brincadeira. Nossa. Começamos bem. Começamos Bora. bem. Isaías Meninão também tá aqui com a gente. Vambora cair pra dentro desse assunto. Cara, se apresenta, fala um pouquinho de você, antes da gente entrar no assunto. Gente, pelo menos, primeiro, obrigado. Obrigado pelo convite. Meu nome é Erix, com S no final mesmo. Então, obrigado, pai, obrigado, mãe. É aquele tipo de nome que você vive a vida explicando. Total. Então, meu Tem um nome significado? Tem um significado, a gente talvez possa uma historinha meio longa. Mas meu nome é Erix, sou natural de Jundiaí, tenho 27 anos, com essa carinha de 26. E tô muito feliz de estar aqui com vocês. Boa. Muito feliz. Show de Muito bola, bom. cara. Seja muito bem-vindo. E vamos cair pra dentro do assunto. Vocês não reparem que o Isaías hoje me deu um microfone muito novo. Essa daqui é a última tendência na Europa. Engraçado é que se você não falasse, ninguém ia reparar. Agora vai todo mundo reparar. Exatamente, Perfeito. porque eu não sou obrigado a ficar reparando sozinho. Mas bora lá pra dentro do assunto. Cara, te escolhi pra falar sobre esse assunto porque você é jovem, tem uma mente aberta, inteligente, corintiano, né? Pessoa inteligente. Ah, cara, cancela, vai. Hashtag cancelado. Nada mais lógico. Óbvio, Nada, né? Hashtag cancelado. Não, eu ia falar a similaridade que você tem. A gente tava falando no making off aqui, né? Ele tava falando que já ia ficando careca. Cara, vocês estão muito próximos, né? Idade, time, Tá bom. acho que dá pra citar mais coisas, mas vamos manter o nível alto aí do podcast. Mas vamos lá. Eu sempre falo pro Isaías o seguinte, Erix.
cabelo, a gente consegue resolver fazendo implante. Inclusive, galera, eu fiz, não sei se dá pra reparar aí, eu fiz nos últimos dias. Agora, estatura, não tem cirurgia pra isso ainda. É verdade, tamanho não, por isso que eu treino, porque eu tenho que ser maior de lado do que de pé. É, boa. Boa desculpa. Mas bora lá. Te trouxe aqui porque você é um cara que tem uma visão muito boa sobre a vida e vai conseguir agregar bastante aqui pra gente, pra nós aqui, Isaías e eu, e pra nossa audiência sobre esse tema, nessa série de pensamento de longo prazo. E nessa série eu sempre trago algo um pouco mais estruturado, além do meu achismo, né? Então vou pegar um dado, assim como eu peguei no episódio com o Wanderson, eu falei de um dado e aqui eu vou falar outro. Em 1998, a OMS, Organização Mundial da Saúde, para quem não sabe, define que saúde é um estado dinâmico de completo bem-estar físico, mental, social e espiritual, não meramente a ausência de doença ou enfermidade. O meu entendimento sobre esse texto é que não basta para a pessoa ter uma qualidade de vida, saúde e bem-estar, ela ter uma ausência de doença. O que a OMS propõe desde 1998 é que nós venhamos cuidar desses 3 pilares: corpo, alma e espírito. De certa forma, conforme aquilo que eu acredito, né? Porque fala do bem-estar físico, né? Corpo, mental, cognitivo e o social, obviamente que envolve ali a vida emocional e tudo mais, e o espiritual. Ou seja, de alguma forma eles estão dizendo aqui, existe uma vida espiritual, sim, existe uma espiritualidade, e é importante você olhar para isso. Só que, em pleno 2023, pós-pandemia, com várias famílias perdendo parentes, o mundo mudando de forma absurda, tem muitas pessoas que ainda olham para esse assunto e não conseguem levar uma seriedade no tema. Sim. Ou olham e falam, poxa, eu não preciso cuidar disso agora. Aliás, eu conheço pessoas que dizem o seguinte, cara, eu não vou olhar para esse assunto agora. Por quê? Porque eu estou jovem demais. Lá na frente, quando tiver uns 40 anos, 50 anos, eu começo a pensar na minha espiritualidade. Uhum. Só que aí, na minha visão, existe um problema. Porque se a própria OMS diz que para nós termos qualidade de vida é importante cuidar desse pilar, eu preciso, de alguma forma, cuidar desse pilar. Cara, como que você enxerga esse tema, espiritualidade, principalmente pensando na galera jovem que escuta a gente, sei lá, 20 anos, 25, 30 anos, como que você enxerga esse assunto? Bom, eu acho que um dos principais problemas, para quem não sabe, sou pastor e líder de jovens, eu acabo lidando com bastante ceticismo, jovens que de fato estão lidando com a sua fé, seja se ela é a veracidade da fé cristã, se ela é lógica, e os debates políticos que a gente teve recentemente no nosso país influenciou muito a fé dos jovens, e de fato eu preciso lidar muito com essa resposta do porquê alguém deve buscar a espiritualidade. Então eu vou buscar não ser aqui escrachadamente cristão, porque eu acredito que espiritualidade é muito além disso. Eu acredito que grande parte desse problema de pessoas falarem, olha, eu não quero cuidar disso agora, ou nem mesmo ver como algo necessário para sua vida, é porque não entendem o que de fato é espiritualidade. Sim. O primeiro engano é que as pessoas associam espiritualidade com rito, com ritual. Certo. Então, em outras palavras, uma pessoa que busca espiritualidade é aquela pessoa que vai todos os domingos à igreja. Isso é um rito. A pessoa que vive baseado em espiritualidade é aquela pessoa que talvez durante toda a sua vida, uma vez ela deve buscar ir no Ramadã e fazer a sua peregrinação espiritual. A espiritualidade é o acordar todos os dias e ler algum tipo de livro sagrado ou fazer algum tipo de prece. Ou seja, ficam pensando nos rituais de espiritualidade. Certo. Só que esses rituais, eles não são muitas vezes suficientes para, mais uma vez, a gente ter a noção da necessidade de espiritualidade. Certo. Porque se alguém olha para um jovem que vai todo sábado, todo domingo na igreja, se guarda, obedece algumas leis, ou seja, alguns rituais, o que isso me acrescenta? Só que a espiritualidade, ela vem de um lugar muito mais profundo. Então, a espiritualidade não começa em rito, ela começa em sentido. Uau. Então, espiritualidade é a busca por um senso de sentido para a vida. Então isso já em si aponta para um pensamento longo prazo que poderia até embarcar a nossa vida inteira aqui.
Então a espiritualidade é quando o ser humano percebe que as pequenas partes da sua vida, elas nem sempre se encaixam, nem sempre demonstram sentido, nem sempre demonstram efeito e causa. Então ela precisa de um senso maior. Então, quando nós percebemos que a espiritualidade vem de um lugar para a gente buscar sentido para a vida, sentido para as contrariedades, para as dificuldades e os problemas, talvez alguém que nunca buscasse ser espiritual falaria, olha, eu de fato percebo que eu preciso de certo sentido, tem coisas que eu não consigo encaixar na minha razão. Então, quando nós entendemos a espiritualidade pela busca de sentido, ou talvez uma palavra mais familiar, propósito, eu entender que espiritualidade me dá propósito, um senso maior do que eu vivo hoje, então ser alguém que busca ter uma vida espiritual bem desenvolvida ou cultivada é algo que faria bem a todos nós. Então, mais uma vez aqui, nem mesmo fazendo uma defesa de qual espiritualidade estaria correta, mas o simples fato de alguém buscar sentido maior para conseguir sobreviver e suportar as aflições que pegam todos nós, então todos deveríamos buscar a espiritualidade. Acreditar em algo maior do que você mesmo. Exato. Então, por exemplo, simplesmente refletir a respeito de que o que eu vivo hoje precisa estar amparado por algo maior. Algo que vai muitas vezes me sustentar em momentos de dor, de perda, porque a espiritualidade me aponta, olha, isso aqui se encaixa em algo maior. E, obviamente, abre-se a debate qual é a espiritualidade correta, qual é a mais lógica, mas todos nós deveríamos tomar esse cuidado e perceber que todos nós somos, de maneira inata, espirituais. Então, a verdade é que o debate não é entre crer em espiritualidade ou não, mas qual a espiritualidade que você vai seguir. Seja mesmo a crença agnóstica. Então, assim, por isso que eu acho que é um tema tão necessário. Por isso que quando eu lido com jovens, mais uma vez, fechando o pensamento, quando eu lido com jovem, com debates a respeito da sua fé, eu não fico reforçando o rito. Eu falo, olha, não é simplesmente mudar o comportamento de alguém, mas é trazer para a pessoa a consciência de que ela precisa estar apegada a um senso de sentido. E que os cristãos vão colocar em Deus e nas Escrituras, os judeus na espera messiânica, cada um vai ter a sua crença. Porém, todos nós precisamos muitas vezes, nos apegar a isso. Muito bom. Cara, depois dessa super explicação... Esse é o momento que ele solta o microfone e vai embora já? Poderia, né? Poderia. E você já trouxe, eu acredito que a resposta para um monte das perguntas que o Thiago deve ter recebido. E eu queria chamar a atenção para um ponto assim que eu achei fantástico na hora que você estava falando. Que você falou assim... a espiritualidade, ela ajuda a dar o sentido, porque você entende que nem tudo é causa e consequência. Sim. Né? E é muito natural a gente ter um problema, acontece alguma coisa de ruim no nosso dia a dia, a gente pensa, mas por que isso tá acontecendo comigo? Né? Pô, mas eu ajudo tanta gente, né? Eu não jogo nem lixo na rua, eu sigo a risca. Por que, um exemplo, né? Por que eu fui assaltado? O que eu fiz para atrair isso? Né? E a pessoa tenta achar uma justificativa. E a espiritualidade, ela vai te ajudar, né? Ela vai ajudar essa pessoa a entender que não é isso, porque simplesmente, aí isso aqui já entra assim num ponto que eu acho fortíssimo para falar. O mundo não gira em volta de você. Sim. Né? Então, se você acha que tudo que acontece com você é por causa de alguma razão, você se torna uma pessoa prepotente, porque você acha que tudo ocorre à sua volta. Exato. Mas na verdade você não é o centro de tudo. Tem gente que fala assim, quando fura o pneu do carro, pô, mas só comigo? Só comigo, Então ferrou. Só a sua bateria acaba. Os borracheiros vão passar fome. Exatamente. Então, acrescentando assim, até mesmo esse apego, como você mesmo disse, de se colocar no centro. E todas as minhas ações, elas vão ter uma reação que eu preciso controlar. Isso é um peso emocional muito profundo. E por isso nós temos tantas pessoas cansadas, fadigadas, porque elas se colocaram nesse lugar de centro e elas vivem nessa base de literalmente recompensa. Então isso é muita responsabilidade. Então nós não estamos dizendo que a pessoa não deve fazer isso, mas que, de novo, a espiritualidade pode apontar para um outro caminho. O que você disse é um ponto... Um marco assim, que fala assim, até aqui, se você sabe lidar com isso, você
você tem condições de ir em frente. Mas a partir do momento que você traz tudo isso pra você, que você começa a criar essa carga, você começa a perceber que você não dá conta. Aí começa a manifestar as doenças, né? Sim. Quais doenças? Aquela doença, a depressão, por exemplo, que vem pode ser daquele sentimento de você falar assim, tudo de ruim acontece comigo, eu não posso sair de casa porque vai acontecer alguma coisa ruim, né? É aquilo assim, eu não tenho controle. A pessoa, ela entende que ela não tem o controle da vida dela, mas ela não aceita que ela não tem o controle da vida dela. Então ela começa a ficar refém. E aí vem um pensamento assim que eu tenho comigo, que eu tava até conversando no carro com a minha esposa. Falei assim, é porque tem o problema que é o seguinte, se você tem um problema e você não pode resolver, não tem por que você se estressar, porque você não pode resolver. E se você tem um problema que você pode resolver, não tem por que você se estressar, porque você pode resolver. Então, por que você tá se estressando, né? Muitas vezes a gente vai adicionando como se a nossa mochila no nosso caminho tivesse cheia e a gente vai jogando mais coisas e vai tentando carregar. Onde que entra a espiritualidade nisso? Que a partir do momento que você percebe, pô, tô colocando tanta coisa, mas por que eu tô colocando? Se você parar pra refletir, você fala assim, poxa, mas eu preciso, o que eu fiz? Eu fiz isso, eu fiz o bem. Por que eu colhi o mal? Não faz sentido. Então eu vou começar a olhar para aquilo que está além do meu controle. O mundo não vai girar à minha volta. Então, existe alguma força, e aí eu posso qualificar como Deus, eu também sou cristão, todos nós somos, né? Mas tentando tirar um pouco do cristianismo, tirando do cristianismo e trazendo para espiritualidade no geral, é quando a gente percebe que existe uma força que permeia todo o universo, né? E que você não passa de, como está escrito na Bíblia, do vapor. Você é passageiro. Então as coisas que acontecem, você faz parte de um componente que é muito maior que você. Quando você entende isso, você deixa de se preocupar, por exemplo, com as coisas que ocorrem com você que você não tem controle. Dói do mesmo jeito? Dói. Você vai sentir dor? Vai. Você vai se entristecer? Você vai passar por dificuldades? Vai. Mas quando você tira esse poder de te jogar lá pra baixo dessas coisas, porque você entende que existe algo além disso, aí você consegue se levantar e partir pra próxima. Aí você consegue viver, né? E eu falei demais agora, fica à vontade. Eu também acho, brincadeira. Cara, você tocou num ponto que me chamou muita atenção. Você falou que as pessoas elas ficam buscando recompensa. Eu, na minha cabeça de psicólogo, fico pensando, bom, recompensa é dopamina. As pessoas querem se aliviar no aqui e agora. Só que a gente entende que existem princípios, por mais que eu seja cristão e queira falar da Bíblia, prometo que não vou falar, mas a gente sabe que existem princípios espirituais que precisam ser cumpridos, até porque você acaba ferindo um princípio no mundo espiritual e ele pode reverberar aqui no mundo físico. Por exemplo, você ficar com uma mulher casada. Cara, você pode morrer aqui no mundo físico. Você teve um problemaço ali espiritual porque aquela pessoa tem uma aliança com outra, não é? Enfim, quando a gente olha para a juventude, querendo toda hora reforçar de forma avassaladora, eu quero recompensa, eu quero me sentir bem no aqui e agora, e eu não consigo olhar para o horizonte, eu não consigo olhar a distância. Como que você vê, cara, sendo pastor de jovens, essas pessoas que não conseguem olhar para sua vida, não como algo, como que é aquela coisa da corrida? É uma maratona, não uma corrida de 100 metros, né? Tem muita gente vivendo hoje como se a vida fosse uma corrida de 100 metros. Mas na realidade a nossa jornada é uma jornada de maratona. E quanto mais coisas boas eu plantar hoje, mais chance de colher coisas boas eu vou ter lá na frente. Sim. A lei da semeadura acontece com todos. Com ateu, com cristão, com judeu, com rico, com pobre. Para quem tem cabelo, para quem fez implante, aleluia. Acontece com todo mundo. Mas fato é, aquilo que a gente planta ou deixa de plantar de certa forma, uma hora ou outra a gente acaba colhendo. Como que você olha para essa juventude hoje e vê esses jovens, às vezes, semeando tão mal? Tipo, não pensando no futuro, não pensando nas gerações deles que ainda virão. Como você vê isso? Quando eu tava pensando um pouquinho a respeito do tema de espiritualidade, mas especificamente espiritualidade na ideia de longo prazo, eu fiquei a princípio pensando, né? Realmente,
Eu brinco com algumas pessoas que nós temos direito e liberdade a pensar. Então, de tempos em tempos é bom, você pode exercitar esse direito que ainda é seu, de pensar. E eu comecei a pensar, refletir a respeito de como a espiritualidade pode se relacionar com pensamento de longo prazo, até que em algum momento dos meus pensamentos eu percebi que a própria espiritualidade, ela já é em si algo que pressupõe longo prazo. E por que eu digo isso? Por exemplo, a juventude que nós lidamos hoje, tanto aqueles que vêm antes de mim, eu sou relativamente jovem, e aqueles que estão aqui na minha mesma faixa etária, nós somos apaixonados por dopamina, porque nos foi dado com muita facilidade. Então, quando você já tem a recompensa de maneira gratuita, rápida, 5G e ilimitado, rouba de nós um pouquinho a necessidade de esperar por algo. Então, um exemplo claro disso é uma pandemia que poucos falam, que é a pandemia da pornografia. A pornografia é um mal da nossa sociedade, um mal do nosso tempo. Pessoas que são viciadas, que têm disfunções sexuais, tudo por quê? Porque a pornografia possibilitou um acesso a dopamina, relaxamento muscular, gratuito, a hora que você quiser, sem ter que sair de casa. E os jovens nascendo, se desenvolvendo nessa sociedade extremamente imediatista e também apegada ao prazer, eles não mais raciocinam a longo prazo. Eles não ficam mais fazendo conta pensando que daqui a 10 anos eu não vou ter a minha energia, a minha beleza e a força que eu tenho e o tempo. E não fazemos mais essa conta de que o que eu faço hoje não reflete apenas no meu relacionamento atual, seja com a minha namorada ou com a minha noiva. Mas coisas que eu faço hoje, de alguma forma, vão influenciar o meu bisneto. Porque se hoje eu sou filho de um paulista com uma manauara, foi porque algumas gerações atrás pessoas decidiram mudar por trabalho e isso influencia diretamente a minha experiência de vida. E os jovens não fazem essa associação de longo prazo. Extremamente apaixonados pela dopamina, pelo acesso a prazer. Então, por isso eu acredito que quando eu lido com os jovens, a minha maior dificuldade, mais uma vez, não é ficar defendendo ritual ou mesmo padrões de comportamento, mas é trazer sempre senso de futuro. É senso de que o que nós vivemos não é só o agora, mas isso pode afetar de maneira direta o meu futuro e a minha família. Então eu dou um exemplo claro aqui para vocês. Parte da espiritualidade cristã, a maior parte dela tradicional, pressupõe que você não faz sexo antes do casamento. Sexo foi dado como um presente, um dom gratuito de Deus para ser experimentado dentro de um casamento, de uma relação de aliança, intimidade, monogamia, certo? E quando os jovens ficam quebrando esse princípio, queimando a largada, quando eu chego neles, eu não posso ser o tipo de pastor que vai chegar e falar assim, olha, não faz isso porque você vai pro inferno e tentar mudar o comportamento. Geralmente eu tento trazer algum tipo de senso de longo prazo. Eu falo, olha, vamos fazer uma matemática aqui comigo. Você hoje tem a sua namorada, vocês estão... Eu posso ser um pouquinho aberto aqui, né? Então vocês estão fazendo sexo, vocês estão tendo prazer sexual, cara. Daqui a um tempo, quando vocês se casarem, vocês vão fazer lá o pagamento. Pensa comigo, o que você vai ganhar com o casamento? Responsabilidade, trabalho, mais conta. E o que você vai ganhar de bom? O sexo você já tem hoje. Então hoje você já tem aquilo que era recompensa, o prazer, que sustenta muito bem um bom casamento, você já está tendo agora. Então quando você casar daqui a 3, 4 anos, que você está planejando aí o casamento perfeito, você vai perceber que só o que você adquiriu foi responsabilidade, peso, e aí o sexo você já tinha. Então eu falo, perceba, existe algum tipo de sabedoria colocada no rito que dá um sentido maior para o que nós fazemos hoje. Então por isso você não pode viver somente no presente, no agora, e não refletir que lá na frente o que você faz hoje pode te fazer falta ou pode te sobrar. Por isso eu acredito que é tão necessário abordar senso e pensamento a longo prazo hoje, com todos. Cara, animal. Você falando isso, cara, voltei. Eu comecei a dirigir com 13 anos de idade. Comecei por uma necessidade, minha mãe
enfim, começou a ter problema de pressão, dor no peito, e aí desmaiava, e meu pai falou pra mim o seguinte, olha, tá rindo do quê, cara? Nada, continua? Tá tudo bem? Tá tudo bem. Então tá bom. Depois você... O que foi? Se quiser ligar o ar-condicionado, fica à vontade. Muito calor pra ele? Tá bem. Você quer ar? Pra mim. Não, mas eu respeito os mais velhos aqui presentes. Liga no 20 pra ele. eu preciso do meu co-host bem, em nome de Jesus. Minha mãe passava muito mal, às vezes desmaiava. Meu pai falou pra mim o seguinte, olha, se você vê que sua mãe tá passando mal, cara, não conta com o vizinho, não conta com o SAMU chegar, porque, putz, eu tinha 13 anos de idade, é muito tempo atrás. Se vira, o carro tá aí, você sabe dirigir e vai levar sua mãe. Aí ele deixava a chave em casa. O que você acha? O que eu fazia? Eu dirigia. Então eu dirigia desde os 13 anos de idade. Com 15 anos eu já tive uma moto. Com 16 anos eu comprei meu primeiro carro, não é? O que eu fiz? Eu queimei uma etapa. E aí eu lembro que uma pessoa uma vez virou pra mim e falou o seguinte, cara, qual que é a graça de você estar dirigindo agora, tá vindo pro trabalho de carro, porque eu era menor aprendiz, eu já tava trabalhando, qual que é a graça de você tá vindo pro trabalho de carro? Qual que é a graça de você ficar dirigindo pra cima e pra baixo? Qual que é a graça que você vai ter quando você tirar a sua habilitação? Ela falou exatamente isso daqui, você tá vivendo a coisa certa no tempo errado, e quando você tiver o tempo de desfrutar, não vai ter mais graça. Uhum. É exatamente isso. E aí, quando chegou o tempo de eu tirar a habilitação, era uma coisa que não foi algo marcante. Sim. Era só, eu preciso tirar uma habilitação pra passar na Blitz. Na Blitz e ficar em paz, sim, sabe? Ou seja, eu não desfrutei. E com isso, eu aprendi o quê? Que eu queimei uma etapa importante por conta de um prazer momentâneo. Uhum. E aí, eu quero continuar um pouquinho nesse tema ainda. Quando a gente coloca muito o eu quero na frente de princípios importantes. O nosso ego, o nosso eu quero, ele é altamente destrutivo. E se a gente consegue controlar isso de certa forma, a gente consegue, como você falou, olhar para o futuro e fazer uma boa conta. Uhum. Né? Agora, se a gente vive de bel prazer em bel prazer, a gente se estrepa muito. Você tem alguma experiência de alguma etapa que você queimou e você fala, cara, eu me arrependo disso ou não? Sua ou de alguém? Cara, enquanto eu vou pensando, eu gostei muito do que você falou do controlar o eu quero. Você não falou que você não pode ceder. Você falou que tem que controlar. Uhum. Tá na tua mão o controle. Porque não quer dizer que você não pode fazer nada que você quer, né? Você pode, você tem esse direito. Mas a questão é quantas vezes você vai fazer isso, né? O que você vai sacrificar do seu futuro pra você fazer isso agora. Que é tudo isso. E de queimar largada de alguma coisa, cara, essa acho que é uma boa. Meu primeiro salário, eu comprei um Ray-Ban, foi R$600. E eu ganhava 545. Eu ganhei o primeiro salário e já fiz uma dívida. Porque eu queria ter aquele óculos. O que aconteceu com esse óculos? Mas era só de R$65 a dívida, tá tudo bem. Pois é, né? Começa assim. Aí você vai lá no banco que a gente tava falando mais cedo, vira 15 mil em um mês. Exatamente. Exato. E aí, parece pequeno, né? Mas pra mim, depois de um tempo, quando eu entrei, eu tinha 16 anos nesse dia que eu comprei, né? Nessa época. Depois, quando eu entrei na faculdade, aí eu comecei a pagar minha faculdade. Eu falei, caramba, se eu não tivesse gastado aquele dinheiro, eu podia estar fazendo outra coisa agora, né? E depois que eu terminei a faculdade, eu saí da primeira faculdade, aí fui bolsista e fui pra outra. Eu pensei, poxa, se eu tivesse guardado mais dinheiro, não teria acontecido isso. E aí, depois de muito tempo, eu falei assim, se eu tivesse guardado aqueles R$600, hoje, eu estaria com muito mais. Então, aí eu fiquei pensando, e recentemente eu li aquele livro, O Homem Mais Rico da Babilônia. Né? E eu falei que se eu tivesse lido esse livro 10 anos atrás, hoje, eu estaria muito mais avançado do que eu estou hoje. Então, o que eu queimei a largada? Do imediatismo. Total. Não era o tempo de eu ter aquele óculos. Hoje eu posso ter. Hoje... quiser comprar a fábrica... não chega tanto, né? Mas é assim, não tem uma coisa que eu queira que, graças a Deus, eu falo, não tenho dinheiro pra comprar.
não tem uma coisa que eu queira que eu falo, eu não tenho dinheiro pra comprar, né? E geralmente quem fala que eu não posso comprar é minha esposa, Muito Perfeito. bom, muito bom. né? Ela que controla, eu sou meio gastão. Engraçado, a gente fala de economia aqui, né? Mas eu sou meio gastão com algumas coisas, né? Mas não sei do- tem tudo a ver com espiritualidade o assunto. Tem tudo a ver, né? E aí, quando eu queimo essa largada do imediatismo, demorei pra parar pra refletir, né? Pra usar o meu direito de pensar. Eu demorei. Mas depois que eu pensei nisso, cara, eu falei assim... Entra naquele episódio anterior, né? De ter o dinheiro pra comprar o carro e não comprar o carro. Porque você sabe que não é o momento. Cara, desculpa roubar o seu tempo pra falar disso. É muito voltado pra finanças, né? Mas tá tudo interligado. Com o episódio passado, é uma série sobre esse assunto. Se eu não tivesse comprado o meu carro, a minha moto com 15 anos, tivesse comprado um carro com 16, hoje eu estaria milionário. Assim, fácil. Aí você olha um primo rico, pô, começou a investir lá atrás, aprendeu a investir. Se eu tivesse aprendido a usar o meu dinheiro da forma certa, bicho, eu trabalho desde os 13 anos de idade. Hoje eu tenho chance de ser milionário? Claro, a gente trabalha pra isso e tal. Agora, será que eu precisava sofrer tanto, entre aspas, né, ter esse desgaste tão alto agora com 30 anos? Eu acho que não. Então, cara, eu gostaria de verdade que você que acompanha a gente, que você acredita, de você que acredita na nossa mensagem, que você pare para refletir na sua vida, naquilo que você pode mudar hoje, sabe? Não importa muito o teu passado. O passado, na realidade, ele precisa ser um professor. Você precisa olhar para trás e falar, cara, até aqui foi uma escola para mim, mas daqui pra frente, cara, eu tenho condições de mudar não só a minha história, mas a história da minha família e da minha família que eu nem fiz ainda. É isso aí. Sim. Cara, vamos de pergunta? Bora. Manda aí. Tem umas 38 aqui. Eu acho que eu estou pronto. Vixe, Meu eu tenho Deus do certeza, céu. pô. Depois que você falou aí, tá fácil. Tem 6 perguntas aqui, vamos sentindo, eu vou soltar algumas aqui. Procurei selecionar as melhores que a turma mandou, mas vamos lá. Como você definiria pensamento de longo prazo na vida espiritual? É leve, isso daqui é leve, vai. Vamos começar devagar, né? Obrigado, eu agradeço Easy. aos hosts pegando devagar. Easy. Eu acredito que, mais uma vez, ter uma mentalidade de longo prazo na espiritualidade, como eu disse, eu acredito que nem mesmo se complemente, mas é algo necessário para se ter uma espiritualidade. Você precisa ter uma ideia de longo prazo. Então, por exemplo, um pensador que nem mesmo é cristão, e enquanto ele está descrevendo um pouquinho a respeito do porquê ele acha que a religião é só uma construção humana, ele vai dizer que todas as religiões buscam explicar a morte. E ele vai até utilizar uma frase bem icônica de que a morte é o berço de todos os deuses. E ainda que eu discorde da conclusão dele, eu percebo que realmente, por quê? O ser humano não consegue mensurar ou calcular muito bem o que se passa após a morte. Nós podemos fazer especulações, mas não temos ninguém que possa vir do lado de lá para dar a experiência do que vai acontecer de fato ou não. E por isso a espiritualidade em si já vai colocar uma pergunta que nós fugimos, a morte. Então, talvez o pensamento mais a longo prazo possível é pensar a sua vida como um todo. Então, o que eu faço hoje, depois desse fato, desse dia fatídico da qual eu não viverei mais, o que eu fiz, o que eu faço agora, vai ter certa influência ou não. Então, por isso, pensar em longo prazo não é somente pensar na próxima reunião da sua congregação, da sua tribo, mas pensar a longo prazo espiritualidade, eu acredito que seja você pensar na sua vida como um todo. E como tudo que nós fazemos hoje vai de alguma forma influenciar não somente nessa vida, mas no porvir. Então eu acredito que eu linkaria dessa forma, espiritualidade. Você pensa no macro, você pensa para daqui a 50 anos, quando você for avô, o que você vai querer ter, mas vai um pouquinho além. Quando você partir, quando você falecer, e aí? Então a espiritualidade, ela vai ter que lidar com a morte e o depois. E agregar isso vai nos ajudar de novo a dar um senso de sentido para a vida. Então, se não me engano, foi Se Young, um psiquiatra suíço muito famoso, que ele vai dizer que nesse senso de futuro e pós-morte, quando nós perdemos esse senso de realização ou algo mais profundo, a vida não se vale a pena viver. E foi desperdiçada. Exato. Nossa, essa frase que você falou me ajudou a lembrar de uma história. Uma pessoa religiosa,
né? Tava vivendo a vida dela. E uma pessoa que não é religiosa também tava vivendo a vida dela. E o não religioso chegou pro religioso e falou o seguinte: cara, você tá a vida toda aí na igreja. Você abre mão de ir pra balada. Suas noites de sábado, ao invés de você tá curtindo, pegando um monte de mulher, você tá na igreja. E eu tô aqui, ó. Olha o tanto de mulher que tem aqui no meu contato e que não sei o quê. Minha vida tá uma boa. Cara, você vai ficar vivendo a tua vida assim pra sempre? Aí ele virou pro outro e falou assim: cara, pois é, né? Mas você já parou pra pensar se isso que eu tô vivendo é verdade? E se o que tá escrito aqui, de fato, for uma... Pra falar mais próximo? É pra tirar o microfone? Só vira. Virar o microfone? Desculpa, tô lidando. Já perdeu o corte. Perdeu o corte, gente, tá vendo? Perdeu o corte. Você já parou pra pensar se aquilo que eu tô vivendo de fato for verdade? Cara, eu tô fazendo mal pra alguém? Tô cuidando da minha família, tô honrando os meus pais, tô honrando minha esposa, tô honrando o meu trabalho, tô cuidando da minha vida, tô cuidando da minha casa. E se for verdade tudo aquilo que eu acredito? Tem um livro muito bom que eu gosto de sempre recomendar, a literatura do Jonas Madureira, é O Custo do Discipulado, que ele vai começar o primeiro capítulo tratando a ideia de custo. Exatamente, e ele diz que as narrativas bíblicas levam o seu leitor a ter que fazer cálculo e pensar no futuro. É até mesmo uma ideia que Jesus vai introduzir em um dos seus sermões. Ele vai dizer assim: olha, qual é o homem que quando for começar a construir uma torre, primeiro ele não se assenta, calcula para ver se ele tem o que é necessário para terminar ela. Porque senão ele vai parar na metade e todo mundo vai ser envergonhado. Olha só, ele tentou. Então o que ele vai dizer? Que quando você embarca em uma caminhada com Cristo, no seu caminho de discipulado, você precisa sentar e fazer cálculo. Você precisa pensar se o que você vai fazer, você vai querer levar até o fim. E aí ele utiliza exatamente essa pegadinha lógica para alguém. Olha, o cristianismo pode não fazer sentido no começo, mas é talvez a aposta mais segura do mundo. Porque vamos calcular um custo aqui. Se você que é um agnóstico, vamos dizer assim, um ateu, se você estiver certo e eu estiver errado, eu não vou perder nada. Porque depois que eu morrer, não tem recompensa, eu vou desaparecer, então eu não vou perder nada. Mas se eu estiver certo, você vai perder tudo. Então o que você está fazendo não é só, para mim, errado, não é inteligente. Então ele faz essa fisgada que você deu de maneira maestral. Jonas Madureira, O Custo do Discipulado, capítulo 1. Boa referência. É meio que um investimento, né? Tipo, você escolhe... você escolhe o que você vai fazer com o seu dinheiro, aí o pessoal vai lá e torra, aí ele vai lá e fala, mas por que você fez isso, né? Tipo, aí você fala assim, bom, dos males, o que pode acontecer? É que daqui 10 anos eu posso pegar esse dinheiro corrigido. Ou eu posso pegar esse dinheiro sem a correção. Mas o dinheiro que você já gastou não volta de jeito nenhum pra você. Né? Então é tipo... É você apostar no mais seguro. Eu gostei dessa analogia, porque é você apostar no mais seguro. Antes de você mandar uma pergunta, tem uma que eu acho que é muito, muito boa, assim, que é muito comum as pessoas questionarem. Que ela fala assim, sobre religiosidade e abrir mão das coisas, né? Você que trata com um jovem, mas nosso público pode não ser totalmente jovem, mas acho que serve pra todos, né? Quando chega uma pessoa e fala assim, mas eu tenho que deixar de fazer tal coisa por causa disso. Como que você fala com essa pessoa pra falar assim, você não tá deixando, é a mesma coisa do que você falou do casamento, sabe? Mas pra outra coisa, pra, por exemplo, a balada do sábado que o Thiago citou, sabe? Poxa, eu poderia ir, mas por que eu não vou? Por que eu não posso beber até cair? Por que eu não posso usar uma coisa mais forte pra alucinar? Sabe, pra ficar hypado assim, ligadão. Sim. Né? Aí, quando a gente traz a religião pra esse meio, as pessoas que estão presas a isso, como que você consegue, nesse pensamento, colocar a espiritualidade pra ajudar essa pessoa? Porque, cara, a pessoa que consome hoje, o álcool, ela tá danificando o fígado. Sim. Né? Dependendo do que for, você tá danificando o pulmão, você tá danificando vários órgãos, você tá danificando a cabeça. Pornografia... A massa cognitiva. A massa cognitiva, exatamente. Então, tudo, fora que, putz, eu sou suspeito, eu treino muito, faço exercício, né? Pra quê? Pra quando eu tiver 50 anos, eu vi uma imagem no Instagram muito, muito fera,
né? Duas pessoas na mesma idade, vamos chutar aí uns 70 anos, né? Um senhor sentado na cadeira, até a imagem escura, ele respirando por aparelho, e o outro segurando o neto pra cima, assim, ó. Mesma idade, uma criança pequena. Fala assim, qual das duas vidas você escolhe? A que você escolhe depende do que você faz hoje, sabe? Traz pra gente um pouco disso, dessa espiritualidade no longo prazo, pra gente tirar essa necessidade do agora, principalmente dessas coisas viciantes. Eu, mais uma vez, vou recorrer a um pensador, ainda vivo, John Piper. Ele vai fazer uma argumentação sensacional. Ele vai, mais uma vez, dizer que quando nós falamos e aqui eu vou utilizar o contexto, que ele vai utilizar a fé cristã, então a gente pode utilizar a ideia de espiritualidade, ele vai falar, olha, nós não estamos lidando com prazer, com o que você está vivendo hoje, e proibição, que eu quero te oferecer. Porque se você, de fato, raciocinar o prazer por proibição, não vai ser atrativo e você nem mesmo vai ouvir o que eu estou querendo te dizer. Mas o cristianismo e a espiritualidade é a ideia de prazer com prazer. Você vive baseado em prazeres imediatos. Aquilo que você quer agora, aquilo que te satisfaz agora e aquilo que dá na sua telha. A minha espiritualidade também é baseada em prazer. Porém, ela muitas vezes vai me dar um certo tipo de sofrimento ou restrição no hoje, porque eu creio que eu vou ter uma alegria lá na frente. Eterna. Então, o que eu faço aqui? Eu coloco em uma balança e eu percebo que os dois prazeres, um vai me satisfazer no agora, mas o outro vai me satisfazer para sempre. Então, é aquela diferença entre êxtase e alegria. Então, assim, tem pessoas que vivem em êxtase e quando você utiliza algo como álcool, algum tipo de alucinógeno, você tem um certo tipo de alívio, prazer que acontece. Mas eu quero viver por alegria. Então, nas alegrias, posso estar triste, eu posso chorar, mas eu sou uma pessoa alegre. Então, por isso que um estado de espírito. Exato. Espiritualidade. Então, por isso que eu acredito que essa noção de que espiritualidade não é somente restrição, mas é de fato pensar em prazer, alegria, felicidade, mas a diferença é que eu vejo de uma maneira mais ampla. Então, muitas vezes, o que hoje para mim é uma restrição, eu me abstenho, mas eu, em recompensa disso, em compensação, eu ganho algo muito maior, que é o senso de felicidade. Então, certa vez eu disse, utilizando esse exemplo para aqui as etapas das perguntas, com um certo rapaz eu disse, olha, junto com a minha esposa, eu me guardei. Muitas vezes eu me restringi e abri mão de um prazer que eu poderia ter tido, mas agora eu tenho um senso de alegria que eu posso virar para alguém e dizer assim, é possível você casar de maneira santa. E ninguém pode me tirar mais isso. Eu vou viver daqui a 70 anos e eu vou poder dizer assim, eu consegui. E esse senso de prazer e alegria é melhor pra mim do que algo momentâneo. Nossa, fantástico. Putz, muito bom, né? Acabou! Ele falou, o que ele falou agora do casamento, eu tava com a Isa na feira e a gente foi comprar ali um morango. E para eu tô pensando o que ele vai tirar desse morango da feira. Um senhor, cara, falou com a gente tava ali conversando com o feirante, aí ele virou e falou assim, não, mas você sabe qual é a diferença de casamento e matrimônio? Eita. A gente falou, qual? Ele falou assim, é porque casamento é o que o pessoal tá fazendo hoje. Eles tentam aqui, tem uma briga, eles separam e tenta outro. Matrimônio é aquilo que dura a vida toda. Eu tô com a minha esposa em matrimônio, era 30 ou 40 anos? 40 anos. Nossa. Ele falou, isso é matrimônio. Aí você falou, eu vou estar com 70 anos falando isso. Cara, é isso que ele tá fazendo agora, aquele senhor. E é um jovem de 27 anos que tá falando isso agora. Vocês sacam, galera? Será que ele pensa no longo prazo? Vocês sacam? É isso. O que a gente tá querendo propor cara, você vai decidir viver um prazerzinho de 5 minutos que daqui a pouco vai acabar e você vai ficar igual aqueles ratos, né, na roda buscando pegar aquele pedacinho de queijo, ou seja lá o que for, ou você quer viver algo perpétuo. Cara, a vida é difícil mesmo. A vida é desafiadora mesmo. E aí você tem que escolher se você tem uma mentalidade de campeão ou se você quer entregar os pontos e satisfazer o seu bel prazer que só te afunda no final das contas. Você não tem uma saúde espiritual se você parar pra pensar. E, como a gente falou, espiritual, física, cognitiva, tudo te afunda. Caracas. Manda outra pergunta aí. Cara, eu vou mudar essa pergunta aqui. Pode afastar um pouquinho. Eu tô gritando no teu ouvido? Bem feito. Quem manda me dar um microfone ruim? Brincadeira, cara. Gente, esse microfone vale um Celta. Eu falei, brincadeira.
Quais são as características, na sua visão, não tem certo, não tem errado, mas quais são as características de uma pessoa que pensa a longo prazo, na sua visão? Que pensa a longo prazo? Isso, quais são os frutos que essa pessoa tem? Bom, eu acredito que duas qualidades simples, duas características de uma pessoa que pensa a longo prazo. Primeiro, ela é capaz de fazer algum tipo de sacrifício. Então vamos lá, primeiro tem sacrifício, anota aí. O primeiro passo, a primeira característica de quem pensa a longo prazo é uma pessoa que está disposta a fazer sacrifícios hoje. E vamos dizer que aqui a gente já perdeu uma grande parte da população que não está disposta a fazer sacrifício hoje. E não é somente sacrifício, a gente vai abrir aqui um pouquinho o leque. Então, acordar cedo, trabalhar, estudar. Então, são coisas que nem para todos são prazerosas. É um tipo de sacrifício. Sim. Fidelidade no matrimônio. São sacrifícios que essa pessoa tem que estar disposta a fazer hoje. E uma segunda característica é uma pessoa paciente, que por fazer um sacrifício hoje, ela entende que ela vai ter um período de espera para colher algum tipo de fruto. Então também precisa ser uma pessoa paciente. É aquela pessoa que é interessante, mais uma vez, trazendo para a espiritualidade um pouquinho judaica de Jesus. Alguém fica bravo porque tem pessoas boas e ruins ao mesmo tempo e fala assim, não, vamos tirar todo mundo, vamos separar aqui agora. E aí Jesus vai dizer de uma maneira maestrosa e fala assim, não, deixa que cresçam juntos. E no final, isso daqui vai ser ceifado de um lado para o outro. Ou seja, nós não devemos ir com muita sede ao pote de ficar tentando tirar aquilo que é imediato, o que é bom, o que é ruim. A sabedoria pastoral deixa crescer. Ou seja, seja paciente. Deixa o tempo acontecer. E no futuro, provavelmente a gente vai ter um parâmetro muito mais claro de julgamento. Então, paciência. Ser alguém paciente, que sabe esperar, que não vai sempre no primeiro impulso, porque vamos ser sinceros, aqui a gente usa um pouquinho de analogia bíblica que usa muito de agropecuária, de semente, de colheita. Então, se você coloca uma semente na terra, se você ficar tirando ela e colocando em outra terra porque não deu fruto em 2 semanas, você nunca vai ter algo. Nossa. Então, você fez o sacrifício, acordei mais cedo, comprei a semente, coloquei no chão. Agora tenha paciência. Deixa a terra, o tempo, a chuva fazer o seu trabalho. Então, se a gente não tem paciência, não vai ser alguém a longo prazo. Ela vai ficar tirando semente, jogando em outra terra, e isso não vai dar uma colheita. Nossa, eu vou vontade até de chorar aqui agora. Muito bom. Essas duas características importantes. Ser disposto a fazer sacrifício e também estar disposto a esperar. Sensacional, muito cara. Bom. Nossa, meu Deus do céu. Bora pra próxima. Não tem nem o que falar. Não. Pois dessa, irmão. Deixa eu colocar uma característica que tá nessa também. É resiliência. Sim. Né? Porque além de paciente, vou usar outra analogia, né? Você usou da semente, usar da pessoa que quer cortar uma árvore. Se ela acorda todos os dias às 5 da manhã e cada dia ela bater numa árvore diferente, a árvore é muito grossa, ela não vai conseguir quebrar nenhuma árvore. Então ela vai ver uma vida de frustração. Porque ela é impaciente. Ela tenta quebrar aqui, não consegue, pula para outro, pula para outro, pula para outro. Ela não consegue resolver os problemas que existem. Porque ela é imediata. Ela fala assim, eu quero isso agora. E não acontece. Né? Agora aquela que pode levantar todos os dias e vai bater na mesma árvore, com um machado, amulado, claro. E vai bater, uma hora essa árvore cai. E aí ela conquistou. Então, o pensamento do longo prazo é também isso daí. É você não achar que é porque tá ruim agora, é aquilo que você falou, arrancar aquilo que é ruim agora, mas deixar que cresça. Saiba enxergar onde que você tá colocando o seu esforço e seja resiliente nisso. E aí você consegue alcançar. Porque qualquer pessoa, falando em finanças, qualquer pessoa milionária foi resiliente em algum investimento. Né? O Thiago Nigro foi nas ações até criar a empresa e vender. O Bruno Perini foi em renda fixa até explodir também nas redes sociais. A esposa do Perini foi na loja virtual dela. Então todo mundo que hoje chegou no patamar, todos eles têm uma coisa em comum, que é a resiliência. É continuar naquilo que é bom, independente dos problemas. Exato. Então, assim, uma estatística preocupante da minha função é que atualmente o período de ministério de um pastor de jovens orbita entre 6 meses a 2 anos. Nossa. Isso é muito curto, isso é muito pouco. Então, você começa a ver os frutos, no mínimo, de 3 anos para lá.
Então a gente é exatamente isso, resiliente. Nem todos estão dispostos a voltar na mesma empresa, voltar para o mesmo problema e quebrar a cabeça para continuar ali trabalhando. E não ficar, como você mesmo disse, eu vou para o próximo empreendimento, vou para a próxima empresa, mas ser resiliente nesse período de paciência também. Muito legal. Eu colocaria uma contribuição dentro do que vocês colocaram, adaptabilidade. Voltando para a analogia da semente, imagina que você escolheu uma boa terra, foi lá e semeou. E aí todo dia, durante a tarde, bate sol ali. Só que o que acontece? Colocaram um prédio do lado desse terreno e não bate mais sol. Você vai fazer o quê? Vai retirar a semente dali? Não. Você precisa encontrar um jeito de colocar nutrientes que tente substituir o sol. Eu pensei no espelho. Boa. Adaptabilidade. Adaptabilidade. Fantástico, gostei. Muito bom, gostei. muito bom, muito bom. Anotei. Boa. Erics, prática, estratégias ou recursos para ajudar a pensar a longo prazo na espiritualidade. Práticas para, de fato, pensar na espiritualidade a longo prazo. Ou estratégias, de forma prática. Bom, eu acredito que não quero ter uma resposta frustrante, mas todos que ficam tentando reinventar a roda acabam por falhar em algum momento, porque a roda já é algo muito inteligente. Eu acredito que a maior parte das religiões acabam por ter algum tipo de contato com a espiritualidade, em preces, orações, ressalva aqui algumas religiões que são espíritas de conexão, ou seja, de meditação. Eu vou dizer que uma boa prática para você pensar a sua espiritualidade a longo prazo seria esse tipo de contato. Então, vou utilizar o exemplo da oração. Quando nós oramos, quando você entra na prática da oração, o que de fato acontece no hoje, sejamos claros, nada. Você está separando algum tipo de tempo para lançar palavras ou pensamentos para algo que você crê, mas o seu ônibus continua indo para frente, aquilo não vai mudar. Você ainda está parado dentro do seu quarto, isso não vai mudar. Então a oração, ela nunca vai ter um efeito muito imediato, instantâneo. E essa prática vai te treinar a você constantemente pensar que o que você está fazendo agora, eu estou orando, eu estou me conectando com a minha divindade, porque eu creio em longo prazo e que talvez o que eu faço agora vai ter algum tipo de reflexo lá na frente. Porque se você não tem um pensamento a longo prazo, a oração é extremamente infrutífera e sem sentido, sem lógica, sem nexo. Porque se você ora por algo agora, não vai acontecer, não acontece, ou seja, não dá certo. Por isso eu acredito que essa prática, ela vai te treinar a constantemente se lembrar muitas vezes de que o que você faz hoje, o que você vive hoje, o que você semeia hoje, nem sempre vai ser algo imediato na sua vida. E que talvez você vai ter que esperar um pouco para ver os frutos disso lá na frente. Então, algo que, mais uma vez, um pregador da atualidade, Luciano Subirá, um pensante cristão que eu admiro muito, e ele vai colocar exatamente na pregação. Quando você ora, você não está perdendo tempo, você está otimizando o tempo. Então, quando você se conecta e ora, você não está perdendo o tempo do hoje, que muitas vezes é o que parece. Poxa, minha vida é tão corrida, agora eu estou perdendo tempo. Ele diz, você está otimizando o tempo, porque lá na frente algo pode ser encurtado, acelerado na sua vida por causa do seu período de oração. Então, essa prática, ela nos treina, é literalmente o que um escritor, Eugene Peterson, no livro A Vocação Espiritual do Pastor, ele vai chamar de aquesis. É literalmente uma restrição temporal em que por algum período de tempo você se retira, mas na ideia de que o que você faz ali, de alguma forma, influencia no futuro. Então, esse período de aquesis, de se retirar, de se diminuir, literalmente te treina, mais uma vez, a dizer, cara, eu acredito que lá na frente isso faz algum tipo de efeito. E por isso que abrir mão de oração para um cristão, para mim, é você não pensar a longo prazo. Então, a pessoa que não ora, muito dificilmente ela vai fazer esses cálculos de futuro. Muito bom. E orar também é consultar quem já te viu lá no futuro, né, cara? Pra gente que acredita. No mínimo é inteligente. Exato. E analisando como psicólogo, orar também é terapêutico, cara. Sim.
que você coloca pra fora, você se ouve, você entende aquilo que tá dentro de você, que às vezes no meio da oração você fala coisas que você nem sabia que tava ali, cara. Exato. É Então, terapêutico. os cristãos vão ter contato com o livro de Salmos, que é um livro de preces e orações e cânticos de homens. E é interessante. E não é nada bipolar. Muitas vezes o cântico e a oração começa de maneira desesperadora. Mas ali pra metade pro fim, de repente, parece que algo vira. E a nossa defesa é de que nesse processo de oração, nesse processo de você se dedicar a algo que aparentemente não faz nada no seu hoje, internamente está mudando algo real dentro de você. Seja uma perspectiva de futuro. Então, alguns salmos são muito interessantes. A gente falou a respeito de, olha, você está se restringindo, por que eu posso me entregar e minha vida está tranquila? Um salmista vai fazer esse tipo de reflexão dizendo na própria oração, olha, aqui está alguém do meu lado, ímpio. Ele faz o que ele quer, ele é feliz, ele é próspero, e eu que estou me guardando, me purificando, só sofro. E de repente ele diz, até que eu entrei no templo e eu percebi que o que ele vai viver no futuro é palha e vai ser queimado. E eu não, eu já tenho uma graça e um amor me esperando no futuro. E todo esse processo de pensar no hoje e a recompensa futura se deu nesse período de oração para o salmista. Uau. O próprio Jonas viveu isso também, né? Sim. E parece que quando o ser humano alcança essa paz interna, é porque ele conseguiu enxergar um futuro. Sim. Longo prazo. Você ia falar? Antes de chegar nessa conexão espiritual, né, acredito que todo mundo já ouviu falar nos Segredos da Mente Milionária, um livro, né? E o Quem Pensa Enriquece. São livros de desenvolvimento focados para as pessoas alcançarem objetivos financeiros. Se você eliminar o financeiro dessa lista, é alcançar algo. Quando você fala alcançar, está significando algo que você ainda não tem. Então é algo que vai vir, é o futuro. Então você não pensa no agora. E esses livros, eles têm uma coisa em comum, que eles falam sempre sobre você repetir uma oração, que não é uma oração, é uma frase, né? Todos os dias. Porque você vai, aí é parafraseando o que está escrito lá, você vai fazer com que as suas palavras atraiam as forças naturais do universo que vão corroborar para aquilo que você está buscando. Basicamente, você vai repetir todos os dias de manhã a quantia que você quer. Quero juntar X reais, um exemplo. Ou não quero ter problema com dinheiro, no caso do Segredos da Mente Milionária. É repetindo. E ele não fala para você fazer isso uma vez. Ele fala pra você fazer 50 vezes no dia. Se você parar pra pensar no imediatismo, a pessoa vai falar assim, pô, por que eu vou parar pra falar 50 vezes isso, se eu podia estar fazendo outra coisa, que vai me dar o resultado agora? É você pensar no futuro. E são livros que não são espirituais, não são espiritualizados. São livros que são no teor material. Só que basicamente o que eles falam, eu assimilando aqui com o que o Erics falou, cara, ele fala assim, você tem que orar todos os dias, porque vai fazer você se lembrar daquilo que você deseja no futuro. E aí te ajuda a manter isso. Então, basicamente, você está fazendo o uso do poder da palavra. Quando as pessoas não escolhem o que elas falam, elas não sabem por que as coisas dão errado na vida dela. Mas é só porque elas estão falando as coisas erradas. Então, quando você aprende, quando você pega esse hábito de fazer a sua oração, fazer a sua prece, fazer, seja lá como você chamar, né? E você faz todos os dias, você fica se lembrando daquilo que você quer que aconteça no futuro. E você começa a internamente batalhar sempre por aquilo. Então todas as suas decisões vão permear em volta daquilo. E aí você alcança aquilo que você espera. Em conjunto com essa repetição, com essa série de, que a gente chamou aqui de oração, né? Eu entendi assim completamente tudo que vocês falaram assim no quesito bíblico, mas eu queria trazer esses dois livros que não são cristãos para ver que não importa para onde você olhe, você olha para a espiritualidade, ela tem que estar presente. Ela vai ser dita de forma diferente, só que quando você para refletir, você vai descobrir que existe sempre uma coisa que é muito maior do que você permeando a sua vida. E fora isso, a gente tem que fazer uma conta, né? Como ele estava falando. A parte da conta. Daqui a 70 anos, provavelmente, nós não estaremos vivos. É. E como que a gente vai querer finalizar os nossos dias? Isso eu já tenho desenhado assim e eu falo sempre que eu tenho oportunidade. Esse é o ponto que a galera tem que pensar. Como? O que você quer plantar hoje, que você vai colher lá na frente, né? Só que você precisa plantar hoje, não tem jeito de fugir da parte da semeadura. Bora lá! Não, essa daqui já foi.
Se eu não praticar a espiritualidade, quais são as consequências? Bom, como nós conversamos um pouquinho, eu acredito que não ter espiritualidade é você estar despreparado com as dificuldades da vida. Então, a espiritualidade judaica antiga, ela é pessimista. É muito interessante isso. Porque a ideia, tanto do sábio que escreveu o livro de Provérbios, os salmistas, eles são pessimistas em dizer o quê? Os problemas vão vir. Para todos. Então, não é somente a pessoa que faz algo ruim que vai passar por problemas. Pessoas boas, que estão plantando bem, vão passar por problemas. E se nós não temos espiritualidades, o que vai nos amparar nesses períodos de dor e sofrimento? Então, por isso que quando eu tive o meu processo de conversão ao cristianismo passou pela experiência, que para muitos é exatamente isso, passa por uma experiência com Cristo, e depois ela vai entender a sua fé. Comigo foi exatamente isso. Então eu tinha um certo tipo de conhecimento a respeito de cristianismo, obediência a Deus, e tive a minha experiência com Cristo particular, subjetiva com Deus, e a partir dali comecei a tentar raciocinar a espiritualidade, a Bíblia e seus princípios. E então, quando eu percebi isso e comecei a raciocinar e pensar a minha espiritualidade, eu percebi sentido lógico nisso. Então eu viraria para alguém que é naturalista, algum tipo de ateu, dizendo, olha, você vai passar por problemas e dificuldades. A perda de alguém amado e querido afeta de maneira profunda o nosso senso de identidade, de pertencimento ao mundo, esse estresse louco em que nós vivemos. O que vai te sustentar nesse período? O que vai ser a sua base sólida que, independente do que aconteça, vai ser o seu porto seguro? Dinheiro é subjetivo. Isso daí você pode... Nós temos inúmeros relatos de pessoas que foram milionárias e por más decisões perderam dinheiro. Então o dinheiro pode estar ali, pode não estar. O casamento, alguém pode ser infiel dentro do matrimônio. Amizades podem nos trair. Então tudo que nós olhamos no material, nessa vida, é insuficiente para me sustentar de maneira cósmica. Mas quando a espiritualidade entra e nós temos a ideia de que algo para além dessa vida nos cuida, nos guarda, e essa crença está conosco, nós podemos suportar as aflições com muito mais leveza. Por isso que o cristão deveria ser aquela pessoa mais alegre do mundo. Porque independente das dores e sofrimentos, nós temos a espiritualidade sendo nosso chão de caminhar. Porque nós vivemos por fé. Então a pessoa que não tem uma espiritualidade, não desenvolve algum tipo de senso de propósito maior, que ela mesma não criou, mas que ela se sujeita, nos momentos em que o problema vier, ela vai ter que recorrer para alguma coisa para sustentá-la. Ou vai ser muito frágil, ou não vai existir. E isso vai ser um problema muito grande. Então, por isso, eu acredito que ter espiritualidade na vida é algo lógico, é algo sensato. Porque, mais uma vez, os problemas vão vir. A doença vai chegar. E acaba que, por vezes, eu acabo lidando com jovens e, mais uma vez, eu uso muito o senso de futuro, conversando com um rapaz em determinado momento, queria sair um pouquinho de um princípio bíblico de estar entrando em aliança com uma pessoa de uma outra fé. Eu só pus uma pergunta lá no futuro. Eu falei, olha, vamos pensar. Imagine você com a sua esposa na cama do hospital e o seu filho recém-nascido está lutando para sobreviver e você não pode fazer nada por ele. Seu instinto vai ser orar. E o dela? Talvez não. E você vai querer estar ali com a pessoa. Ou seja, eu coloquei uma situação grave, terrível, que o que vai sustentar ele, eu sei que vai ser sua espiritualidade. E a pessoa que não tem espiritualidade, é o que ela vai se apegar? Alcoolismo? Não sei. Eu tô aqui propondo cenários, entende? Porque a pessoa que não tem espiritualidade, ela vai ter que recorrer a alguma coisa. Isso é fato. A pergunta dura vai ser o quê? Exato. Eu gosto muito, não indo tão longe assim, pensando lá tão na frente como você acabou de propor aqui. Mas na realidade todo mundo busca por prazer, cara. Só que o ponto qual que é a sua referência do prazer? A pessoa que tá na igreja numa hora dessa, tá buscando por prazer. O cara que tá enfiado com a cara no hambúrguer uma hora dessa, igual nós acabamos de comer aqui, estávamos buscando prazer. Quem tá com a cara na cocaína uma hora dessa, infelizmente, também tá buscando prazer. Só que o ponto qual que é a fonte?
Essa fonte emana o quê? Ela vai te dar um prazer imediato que vai te afundar ali no momento, ou vai te dar um futuro garantido? Esse é o ponto, né? Então, por isso que a pessoa que não tem a espiritualidade, ela vai ter algum tipo de problema ou dificuldade nos períodos em que ela recorrer para algo que vai a sustentar nesse período. Então, mais uma vez, utilizando aqui um exemplo da história do Antigo Testamento. Em determinado momento, a narrativa vai dizer que acontece uma fome em toda a terra e uma família, a família de Jacó, vai até o Egito porque ali é onde tem alimento. E nós temos aquela famosa história de José reencontrando seus irmãos e a família toda indo para o Egito para sobreviver à fome. E depois de alguns versículos, a narrativa continua dizendo que depois de um tempo, eles começam a se multiplicar e se tornam presos. E aí o próximo livro da Bíblia é toda uma história cósmica e heróica de tirar aquele povo que estava ali preso agora. Então perceba, o lugar que eles foram em um período de dor se tornou depois o lugar que eles precisaram ser libertos no futuro. Então tem coisas que a gente recorre em um momento de dor e falta que vai nos aprisionar. Caraca. E por isso que é algo que nós precisamos pensar. Qual que é o nosso ponto zero que a gente recorre nos momentos de dor, de fome, de escassez, porque esses lugares podem nos aprisionar. Te tornam dependentes. E daqui a 400 anos você vai ter que se livrar disso. Ser liberto desse lugar. Então por isso que o Salmo fica tão belo ao dizer assim que o Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza. Nos períodos de guerra, todo mundo corria para esse lugar, porque era onde tinha proteção. E quando nós colocamos isso na espiritualidade, os cristãos nós vamos colocar em Deus, nós temos um lugar seguro que não vai nos aprisionar, pelo contrário, nos liberta e nos protege. Cara, isso aqui, o corte só o final aqui é um corte milionário, mano. Até a Siri. Até a Siri concordou aqui. Ela disse amém aqui. Caraca, que fantástico, que fantástico, meu. Essa daí do que te torna escravo, essa aí foi na veia, mano. Tá maluco. Cara, se o pessoal que ouviu isso aí não pegou... Não, ó, de verdade, se você não pegou essa daí, ouve de novo. Não me vou desistir ajuda. de você não, vai. Me ajuda, ouve de novo. Coloca em 0.75, coloca a legenda, faz alguma coisa, mas Tem salva uma pessoa isso. inteligente do lado. Mas salva isso pra você ler todos os dias. Cara, isso é vida. Caraca, você tem que ler isso todos os dias, meu. Onde você buscar refúgio no momento de dor pode se tornar um lugar que você precisa ser resgatado depois. Exato, Mano, isso então, descreve a vida de milhares de muita pessoas. gente. Isso é louco. Então, por exemplo, meu pai mesmo teve um período em que ele perdeu a sua mãe, jovem, adolescente, 17 anos. E nesse período, o álcool, por alguns instantes, foi um lugar de refúgio, descanso, alívio. Pula-se os anos, passa por um período em que ele precisa ir para uma casa de reabilitação e agora ser liberto desse lugar que um dia foi refúgio. Então, de novo, é exatamente esse o ponto. A pessoa que não tem uma espiritualidade cultivada, aonde ela recorre nesses períodos? Pode ser muito problemático no futuro, de novo, a longo prazo, no futuro. Sensacional, sensacional. Muito bom. Penúltima pergunta, pra gente caminhar pro encerramento. Quais são as suas referências de homens ou mulheres que mandam bem nesse tema? Que mandam bem nesse tema, com certeza, sem demagogia, eu diria os meus pais. Mais uma vez, são a minha primeira referência de pessoas de longo prazo, de espiritualidade. São pessoas que eu vi muitas vezes chorando e eu olhava e falava assim, não, tá aí, ó, por isso que eu não sou um cristão. Mas depois de tantos anos vendo frutos do ministério deles e da perseverança deles, me formaram muito. Então eu diria que ver os meus pais na sua fidelidade. Então, por exemplo, meus pais são pastores de uma igreja que já tem 17 anos. Permanecer na mesma cidade, na mesma comunidade, fazendo a mesma coisa por 17 anos não é algo que a gente vê todos os dias. Então eu acredito que eu diria isso, os meus pais. Meus pais. Você vê que bacana, né? A decisão de um casamento saudável gera um filho saudável que tá falando e honrando os pais hoje aqui. Mais uma vez, longo prazo. Fera. Longo prazo. Você tá maluco. Então, assim, eles estão há tantos anos casados, eu brinco, né? Eu digo, estou casado há 4 anos, eu brinco que eu ainda tô namorando.
Aí eu falei, não, mas já são 4 anos. Estatisticamente, infelizmente no Brasil, eu já venci quase que a média aí. É verdade. Eu falei, não, mas é porque eu quero chegar a 30, eu quero chegar a 25, eu quero fazer as bodas de, sei lá, de ferro. Ou seja, eu quero ir muito tempo ainda. Que massa, cara. Fera demais. Cara, e a última, eu vou incrementar, eu vou pegar essa pergunta, mas eu vou colocar as minhas palavras. Eu gostaria que você desse o seu recado, como se você estivesse dando pro seu filho essa mensagem. O que você diria de conselho pra turma que nos ouve? Se você puder... Essa câmera aqui, Isa? Isso. Essa câmera aqui. A pergunta que a pessoa fez é... até poucos dias, vivi quebrando os princípios da vida espiritual. Ainda tenho solução? Então, respondendo a essa pessoa e respondendo a centenas e centenas de pessoas aí que podem nos escutar, quais conselhos, cara, você daria, aquilo que você acredita, da tua essência, aquilo que você vive, quais conselhos você daria pra nossa galera que nos ouve sobre esse tema espiritualidade e pensamento de longo prazo? Bom, você colocou uma situação tão pessoal como ao filho, eu recorro também a uma cena tão linda que eu vejo nas escrituras, onde Davi vai falar com seu filho Salomão já no fim da sua vida, e ele vai dizer, olha, obedeça ao Senhor e tema Ele todos os dias da sua vida, e tudo vai cair no seu lugar, tudo vai dar bem. Eu diria que se a espiritualidade não fazia parte da sua vida, como um dia não fez da minha vida, o Deus que eu sirvo e que eu creio é extremamente gracioso. E nesse tópico, o evangelho, ele é incomparável com qualquer outra religião ou sistema religioso de dogmas, porque ele não atribui a pessoas boas a salvação, mas a pessoas ruins que, através da fé, recebem graça e bondade para recomeço, não 1, 2, 3, mas por toda a vida. E nesse aspecto, nada se compara à beleza do evangelho, porque não é se você fez bem, você vai ser recompensado, mas é que se você reconhece a sua falta, a sua falha, e recorre com fé que Deus é capaz de te perdoar, graciosamente você é salvo. E isso lhe é dado de maneira gratuita. É um presente de Deus para você que não requer mérito. Muito pelo contrário, às vezes é simplesmente reconhecer a minha falta de espiritualidade, é a minha falta de santidade, é o meu coração inconstante, é a minha mente duvidosa, mas eu percebo que eu preciso de algo maior para além de mim para ser salvo. E recorrer a Deus nesse momento e não a si mesmo e ao seu próprio esforço é, mais uma vez, a saída lógica e graciosa do nosso Deus para nós. Amém. Cara, sensacional. Sensacional. Eu acho que não tem maneira melhor da gente fechar esse Também episódio. Além disso que ele acabou de falar, né, que já foi chave de ouro, mas fazendo uma oração pelo nosso público. Faz sentido? Faz. Acredito em tudo que você fala, né? Somos da mesma igreja, ele é pastor de jovens da minha igreja, né? Então, eu acredito que tem pessoas aqui agora que precisam orar junto com a gente nesse exato momento. Então, fica à vontade. Vamos orar, então. Senhor, eu oro no nome do seu Filho Jesus e coloco nesse momento cada pessoa que tem contato com esse podcast, que da mesma maneira que graciosamente o Senhor me encontrou, não no meu melhor lugar, mas no meu pior, o Senhor, com a tua bondade, misericórdia e amor, que estão sempre lá por nós, seja com a vida de cada um, que eles possam perceber que nas dificuldades e os problemas dessa vida existe sentido no amor que o Senhor derrama por nós através do seu Filho Jesus. Que a sua morte e ressurreição possa ser para nós a esperança de que a vida, em todas as suas dificuldades e problemas, não é o fim, e que a morte não é algo que nós devemos temer, mas é simplesmente a transição para uma vida de alegria e paz na sua presença. E eu oro, Deus, que cada pessoa aqui seja abençoada, e nem mesmo, Deus, aqueles que compartilham da minha fé sejam abençoados pela sua bondade e graça, que eles sejam, Senhor, cheios de saúde, possam prosperar de maneira sobrenatural a sua empresa. Porém, eu oro que os seus olhos possam perceber o seu amor e a sua graça. No nome de Jesus eu oro. Amém.
Amém. Amém. Amém. Amém. Cara, aplausos, né? Aplausos. Que episódio, moço. Que episódio. Erix, obrigado, cara. Obrigado pela oportunidade. Foi uma aula pra gente e não tem dúvidas de que foi uma aula pra turma, não é, Isaías? Demais. Sensacional, cara. Eu vou voltar nesse episódio umas 50 vezes pra... Isso daqui a gente tem que vender como um MBA de vida. Brincadeira. Mas eu quero te pedir um grande favor. Cara, pega esse link, compartilha com todo mundo que você ama. Eu tenho certeza que essa mensagem fez muito sentido ao teu coração. Manda pra todo mundo que você ama, pelo menos pra 10 pessoas. Fala, cara, você precisa escutar isso daqui pra você pensar nas suas atitudes a longo prazo, pra você pensar naquilo que você tem semeado hoje, porque você vai colher lá na frente. E você é importante pra mim, eu quero muito que você escute isso. Faz isso. Não basta que você apenas seja alcançado com essa mensagem, mas ajuda outras pessoas a viverem tudo aquilo que você vai viver a partir disso também, tá bom? Erix, obrigado, cara. Valeu demais, cara. Obrigado, meus Valeu. amigos. Foi um prazer. É isso aí. E nos vemos no próximo episódio. Prepara teu coração, porque o próximo assunto... Vamos falar agora? Fala aí. Não. Surpresa. Até o próximo episódio. Valeu! Falou.